Pois é, meus amigos, chegamos ao quarto episódio de Demolidor Renascido, que dá mais ou menos a metade da temporada, e é nesse ponto que alguns fãs já começam a mostrar uma ligeira insatisfação, tá? Justamente porque tivemos até agora pouco do Demolidor em si atuando, já que a maior parte do tempo temos sim o Matt Murdock como advogado, mas o Homem Sem Medo no seu papel de vigilante tá devendo um pouquinho até agora. Em contrapartida, esse episódio nos trouxe duas figuras que eram muito esperadas até então. Uma delas é o Muse, né, o Muso, como ficou na tradução, que deve ser o maior vilão dessa temporada, junto com Wilson Fisk, é claro, mas também, finalmente, a introdução, a reaparição do nosso querido justiceiro Frank Castle, sendo interpretado pelo Jon Bernthal, daquele jeitinho que a gente gosta, né? Maníaco e psicopata. Vamos lá, isso é necessariamente ruim, essa falta de ação? Será que isso está prejudicando a série? Talvez sim, talvez não, mas o fato é que vamos trabalhar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar do quarto episódio, do que aconteceu e de algumas indicativas do que está por vir. E eu já quero começar trazendo uma curiosidade sobre o nome do episódio, que tem muito a ver com a temática, tá? Do que foi apresentado nessa parte da história. Esse quarto episódio ele tem como título Sic Semper Systema, que quer dizer ali em latim, né? Não que seja versado em latim, mas quer dizer alguma coisa como assim sempre o sistema, né? O sistema é desse jeito, basicamente. Até porque é uma série sobre um advogado, então tem que ter um latim ali, alguém metendo um data venia de vez em quando. Mas o fato é que essa coisa de a mecânica, a burocracia do sistema em que a gente vive, como isso atrapalha às vezes o andamento de muitas coisas, por mais que também seja o correto a se fazer, né, esse paradoxo social que a gente vive, é uma coisa que foi um pouco abordada nesse episódio. Primeiro já começa pelo fato da investigação da morte do Tigre Branco, Hector Ayala, que saiu da prisão, como a gente viu no episódio passado, ou melhor, saiu lá do seu julgamento, né, foi inocentado e acabou caindo numa armadilha, foi baleado e tal. A gente vê que a polícia claramente está com uma má vontade grande de investigar esse caso, o que é compreensível do ponto de vista dos policiais ali na série, já que muitos deles acreditam que sim, o Tigre Branco era culpado de ter assassinado um dos policiais, enfim, o que faz com que o próprio Matt vá lá e tenha que investigar, usar os seus poderes ali para achar o cartucho da bala, né, que matou o Hector Ayala, que vai acabar levando ele como pista para o Justiceiro. Tivemos também aqui uma introdução, né, uma aparição, melhor dizendo, mais efetiva da Angela Ayala, que é a sobrinha do Tigre Branco. A gente viu ela sentada lá no tribunal, enquanto o tio dela estava sendo julgado. Ela que nos quadrinhos já foi o Tigre Branco, né, ou a Tigresa. Se eu não me engano, acho que é a quarta encarnação do Tigre Branco, porque o manto vai passando, né, outras pessoas vão usando aquele amuleto que a gente viu que na série ele foi envelopada, né, foi guardada como prova de um crime, enfim. Não sei como é que isso vai chegar de volta nas mãos lá da família, mas a verdade é que o Tigre Branco, né, ou a Tigresa, acabam tendo outras pessoas assumindo esse manto. Não acredito de verdade que a Angela será, né, que ela vai aparecer como Tigresa Branca nessa série, nessa temporada pelo menos, mas fica já aqui uma introdução para que ela apareça futuramente aí no MCU, né? Nós temos toda uma geração de jovens super-heróis nesse universo agora, e acho que fica essa brecha, esse gancho, caso eles queiram utilizar ela mais tarde. E além dessa investigação, dessa apuração mal feita do sistema pela morte do Tigre Branco, tivemos ali um caso que pode parecer meio bobo. Eu vi algumas pessoas comentando aqui no Twitter, enfim, tipo, mas que perda de tempo no episódio mostrar o Matt trabalhando como advogado daquele cara que foi preso por roubar pipoca doce, né? Inclusive o cara é bem escroto, falando com o Matt ali, enfim, meio arrogante e tal, mas depois a gente até entende um pouco de porquê que aquele cara tá com aquela raiva, mas isso tem muito a ver, gente, com a construção das motivações do personagem. Por quê? Aqui a gente vê o Matt tendo que refletir sobre como o sistema, às vezes, ele se preocupa muito mais em punir alguém, mesmo que temporariamente, de maneira não efetiva,
do que realmente ajudá-la, do que realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? Você tem ali ele fazendo aquela defesa de um cara que, por, sei lá, coisas da vida, acabou se envolvendo com alguma coisa errada, usou droga, enfim, fez com que ele tivesse sido preso. O fato dele ter sido preso atrapalha a vida dele numa série de coisas, né, faz com que seja mais difícil para ele arrumar trabalho. Quando ele foi preso, ele perde ali o que seria mais ou menos o seu Bolsa Família, tá, gente? Estou fazendo aqui uma comparação esdrúxula, mas só para a gente tentar entender. O que não ajuda a situação dele também e faz com que ele, sei lá, né, tenha que roubar ali, enfim. Tanto que você vê como é que a cabeça das pessoas são complexas, né? Ele diz pro Matt que ele foi lá, pegou aquela pipoca doce, porque é uma coisa que ele gosta, e que ele, pelo menos uma vez, ele queria se dar o luxo de ter uma sobremesa, né? Assim, que pra gente pode ser algo banal, né? Pra ele é algo realmente, assim, importante. Então ele vai lá e pega e tal, só que depois ele volta e paga quando ele tá com o dinheiro, né? Porque na cabeça dele ele não tá roubando, ele pegou naquele momento porque ele não tinha como, ele foi lá, ele pega, assumindo o erro, mas depois ele volta e paga aquilo na esperança de fazer o certo. Só que não é assim que as coisas funcionam. E o Matt fica pensando nisso. Realmente, né, o sistema gasta muito mais para prender o cara, né, para manter ele preso, ele vai ficar 10 dias preso, do que necessariamente arcar com os custos do furto de algo mínimo, assim, tá? Ah, Thiago, então você quer dizer que as pessoas podem roubar, podem furtar impunemente e tal? Não, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que existe esse paradoxo, tá? Que é muito complexo, assim, não é nem algo pra gente debater num vídeo aqui sobre uma série de super-herói, mas eu acho importante, eu acho que tem uma certa maturidade ali da série trazer um pouco isso, porque, de novo, é um personagem que é um advogado, e o próprio Matt, ele vem pensando se agir com o sistema realmente está fazendo diferença para ele, tá? Porque vamos lembrar, o Matt já está há 1 ano sem ser o Demolidor, né, porque ele está com esse sentimento de culpa de ter tentado matar o mercenário, ele está com esse remorso também de se achar um pouco culpado pela morte do Fog, então ele abandona o manto de vigilante para agir só como Matt Murdock, que é advogado, né, agir com o sistema para fazer a diferença. Só que ele começa a perceber que não adianta, né? Esse caso desperta isso nele de novo. Tipo, cara, não adianta, a gente tá aqui enxugando gelo. Então, de novo, gente, não tô entrando aqui nos méritos de é crime, não é crime, é certo ou errado, né? Logicamente, roubar é errado, furtar é errado, mas a vida é cheia de complexidades que não cabe novamente a gente discutir aqui, mas eu acho interessante que a série traga um pouco dessa discussão, né? Como a vida é uma loucura, né? E o Matt, ele tá se questionando em relação a isso, que é o que vai levar ele a encontrar o Justiceiro também. E aí a gente precisa fazer um pequeno recap, já que a segunda temporada da série do Justiceiro na Netflix foi ao ar em 2019, então, né, temos ali bastante tempo que não vemos o Jon Bernthal ostentar a sua caveira no peito. Mas vamos lembrar, né? Lá naquela segunda temporada tivemos ele ajudando aquela menina, a Amy, a não ser assassinada. Aí tem todo um negócio ali de conspiração e famílias da máfia e o governo envolvido, né? Assim, a segunda temporada de Demolidor, a segunda temporada de Justiceiro, ela não é ruim. Ela é um pouco truncada, ela é cheia de barrigas, assim, mas beleza, a história tá lá. Ele teve seu acerto de contas com o Billy Russo, né, o Retalho. Então, ainda assim, ela é boa. E ela termina com o Frank refletindo também o seu papel como vigilante, né? Será que se eu ficar aqui todo dia sentando o dedo num monte de vagabundo, isso ajuda também? Será que isso resolve? Será que eu tô causando mais problema? Então, também faz com que o Justiceiro reflita sobre isso, e depois disso não temos mais nada do personagem nesse universo, né? A série, no caso, migra
pro Marvel Studios. Até então a gente não sabe nada do que o Justiceiro fez nesse tempo. Fica claro de que ele continuou na ativa, ele tá naquela base ali, tem um arsenal com ele. O próprio Wilson Fisk, no seu discurso de posse como prefeito, falou que a cidade, né, vocês devem lembrar nos episódios passados, ele citou que a cidade não pode mais aguentar vigilantes que andam por aí vestidos de aranha ou ostentando uma caveira no peito, ou seja, o Justiceiro realmente continua na ativa, mas a gente não sabe muito do que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele durante o blip do Thanos, por exemplo, né? Se ele foi uma das pessoas que sumiu e voltou, ou se ele continuou atuando ali pelas sombras, a gente não sabe. O fato é que ele continua na ativa, ele continua em ação, mas ao que parece de maneira bem mais discreta. Naquele cartucho que foi da bala que foi utilizada para matar o Tigre Branco, tinha o símbolo, tinha a caveira do Justiceiro, o que leva o Matt até ele. E aqui nós temos algumas coisas interessantes, tá? É uma cena intensa, né, do diálogo entre eles ali, que sempre é bem passivo-agressivo, mas temos algumas coisas que a gente pode tirar aqui. Uma delas é a questão policial, que até agora realmente não foi abordada, né? Esse lance dos policiais que tem o Justiceiro como um ídolo ou como um exemplo, alguma coisa a ser seguida, e o próprio Justiceiro chama eles de paga-pau, né, de puxa-saco, enfim, né, dando a entender que ele não tem nada a ver com isso, que ele não está apoiando isso, que ele não está liderando nada. Isso deve ser mais abordado mais para frente, tá? Então a gente vai empurrando esse tema para quando realmente chegar a hora de falar sobre ele. Tivemos o Justiceiro ali daquele jeito que ele tá perturbado, né? A gente vê que o Frank ele não mudou nada em relação a isso, tá barbudo, né? Com aqueles olhos injetados como sempre, sempre, não vou dizer assustado, né? Mas sempre em alerta o tempo inteiro, aquela coisa meio psicótica dele. Então a gente vê onde ele está instalado, está numa base, né? Que lembra um pouco também as bases que o Justiceiro usava lá nos quadrinhos, né? Ele sempre tinha um galpão, uma base subterrânea lá numa estação de metrô desativada, que ele enchia de armas, de equipamento, enfim. Então realmente está bem condizente com o que o personagem é nos quadrinhos. E aqui nós temos aquele diálogo entre eles que trazem algumas coisas interessantes, tá? Uma delas é o choque de realidade que o Frank dá no Matt Murdock sobre essa coisa de que eles agem de maneiras diferentes, tá? O Demolidor, como ele mesmo... o Justiceiro, como ele mesmo já disse em episódios passados, né, em passagens passadas, ele adora sentar o dedo em vagabundo, ele não tem remorso nenhum, ele faz aquilo que ele acha que é o correto. E o Matt não, o Matt acredita que as pessoas têm segunda chance, enfim, até porque ele tem aquela criação católica e tal, acho que todo mundo sabe disso. O fato é que o Justiceiro chega pra ele e fala, cara, você tá negando algo que tá dentro de você. Tá? Apesar de você ter todo esse discurso aí, Vermelho, né? Dessa coisa de que não pode matar, não pode agredir, enfim, você, dentro de você, você tem raiva, você tem ódio. Você nem consegue falar o nome do seu amigo, porque você ainda se culpa, você se corrói, né? E você vê que o Matt Murdock tá ali com uma expressão cheia de pesar, quase chorando ali, porque aquilo realmente está machucando ele. Então, o Justiceiro deixa claro, fala, cara, você pode falar o que você quiser, mas lá no fundo, enquanto você estiver guardando isso, não colocar isso para fora, tá? Isso vai continuar te perturbando. E uma outra coisa que eu achei legal foi os dois ali meio que se abrindo um para o outro, né? O Frank dizendo que, olha, talvez você ainda ouça o seu amigo, o Fog, como eu ainda escuto o meu filho, né? Falando, vai papai, pega eles papai. Ele vai falando, chorando ali, né? Você vê que o John Bertal, ele faz papel de psicopata muito bem, né? Vamos lembrar lá ele fazendo o Shane no The Walking Dead também. Então, ele faz isso muito bem. Ele é um baita ator, ele atua muito. Então você vê que ambos estão ali frente a frente, por mais que eles sejam antagonistas de pensamento um do outro, você vê como ambos se entendem, né? Como eles têm meio que uma cumplicidade entre eles. Até porque são assuntos que dificilmente tanto o Frank como o Matt teriam outras pessoas para dividir aquilo. Os seus anseios, as suas dores. Então,
mesmo naquela loucura agressiva entre eles acabam se abrindo ali, né? Eles se emocionam juntos ali daquele jeito deles. Então eu achei realmente isso bem bacana, acho que isso humaniza muitos personagens na série. Ainda falando sobre o sistema, temos Wilson Fisk, que realmente é um cara que não sabe lidar com as burocracias e os cerimoniais do seu cargo como prefeito, aquela cena dele com as criancinhas cantando. Você vê que ele tá desesperado, ele não aguenta aquilo ali. Ele é um cara também que não entende dos trâmites burocráticos e processuais do cargo de prefeito, né? Ele quer fazer aquela revitalização no porto, enfim. E a Sheila, que é aquela assessora dele mais cascuda, né, dessa coisa de ambiente político, chega para ele e fala: prefeito, desculpa, não é assim. Não é só o senhor chamar uma coletiva, dizer que vai fazer, vai acontecer, dar uma lacrada aqui num vídeo no TikTok, dizendo que vai, sabe, melhorar a cidade, vai fazer acontecer. Tem que ter processo, tem que ver a viabilidade, departamento de meio ambiente, tal, tem um monte de coisa que você tem que ver. E a gente nota que o Fisk, ele tá assim, inconformado, ele tá se segurando, porque ele acha um saco isso, né? Ele é um cara autoritário, ele sempre esteve acostumado a dar ordens às pessoas obedecerem. Então ter ali uma situação onde ele é contraposto o tempo inteiro, de novo, né? Vicente D'Onofrio fazendo um rei do crime que parece uma panela de pressão pronta a explodir a qualquer momento. Essa tensão o tempo inteiro é muito boa. E ainda sobre o Fisk, que nesse episódio apareceu menos do que os anteriores, a gente pode puxar duas coisas interessantes também. Uma é que ele continua lá na terapia de casal, mas que é óbvio o quanto ele é apaixonado pela Vanessa, né? O quanto ele ama a esposa dele. O que não impede dele ter aquele ajuste de contas com o amante dela, o Adam, né? Ele tá mantendo o cara preso lá, tá espancando o cara, coitado. Também é aquela cena onde ele tá pra demitir, né? Dá pra dar um esporro ali, eu pensei que ele fosse até agredir aquele assessor dele, que acaba deixando vazar uma informação que prejudica o Fisk, e o cara admite a culpa, fala que errou, que vacilou e tal. Naquele momento a gente vê uma coisa muito interessante sobre a personalidade desse Wilson Fisk, que ele é um cara muito carente de afetos. E o que eu quero dizer em relação a isso? O Fisk é um cara que teve uma criação pelo pai dele, enfim, pesada, é um cara que se habituou na vida a conseguir as coisas através da força, da agressão, da intimidação. Todo mundo que estava ao redor dele respeitava ele pelo medo, e que sempre que ele acha alguém que gosta dele genuinamente, não porque ele é o rei do crime, não porque, sabe, tem medo que ele faça alguma coisa e tal, não, gosta dele por gostar, como é o caso da Vanessa, como foi o caso da Echo, né, naquela relação ali quase de filha adotiva dele, e agora com esse assessor que deixa claro pro Fisk, olha, eu vacilei, você pode me mandar embora, mas eu vou continuar te apoiando, eu vou ser fiel a você. E o Fisk vê ali uma verdade nisso. Então qualquer pessoa que goste dele, não por medo, não por intimidação, mas que genuinamente goste, é algo que ele respeita muito, que agrada a ele. Então ele mantém o cara junto de si, né? São quebra-cabeças, um quebra-cabeça, né, dessa personalidade complexa do Fisk que a gente vai montando aos pouquinhos. O episódio termina mostrando um pouco mais do Muso, né, do Mills ali, atuando numa das suas vítimas, retirando acho que o sangue de um cara ali que tá gemendo, gritando, enfim. Eu pensei, sinceramente, que essa temporada fosse girar mais em torno desse vilão, tá? Mas até então parece que não vai ter história de origem, nem nada disso, o que condiz realmente com o personagem, porque o Mills nos quadrinhos ele também é bem misterioso, né? Tem aquela coisa dele fazer essas obras de arte usando sangues, vísceras, né? O cara é um serial killer louco, mas ele também tem alguns poderes sobrenaturais, né? Alguns poderes meta-humanos ali. Não sei se na série também a gente vai ter isso, mas tivemos já uma introdução dele aqui. Vamos ver o que eles vão trazer um pouco mais para frente em relação a isso. E o Matt retomando ali o seu treinamento, né? Abrindo a sua base secreta lá onde tá os seus uniformes, as suas armas, enfim, depois de muito tempo, dando a entender de que ele vai voltar a atuar como Demolidor, né? Que toda essa coisa de que o sistema é sempre assim, como diz o nome do episódio que a gente citou,
não tá dando certo, então ele vai voltar a atuar como vigilante. De novo, gente, é uma coisa que é recorrente nas histórias tanto do Matt Murdock nos quadrinhos, como do Homem-Aranha também, né? Quantas vezes não teve aquela cena do Homem-Aranha pegar e colocar o uniforme lá na lixeira, dizer que eu não vou ser mais o Homem-Aranha, mas aí sempre volta, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e o Demolidor é mais ou menos a mesma coisa, porque são personagens que, além de muito humanizados, eles vivem nessa coisa das dores, dos conflitos, do remorso, né? De pensar se está fazendo certo, de se vale a pena arcar com os custos e as dores de ser um vigilante, de ser um herói. Então eles vivem nessa eterna agonia, né? Nessa eterna dicotomia de reflexões. Então eu entendo que a série esteja indo por esse lado, porque nos quadrinhos algumas vezes é assim também, mas eu acho que agora, sinceramente, chegou o ponto onde a série precisa dar uma virada, tá? Geralmente isso acontece pelo meio realmente ali da temporada. O próximo episódio, o episódio 5, aí vão ficar faltando só mais 4 para terminar, não é isso? Se eu não estou enganado, 3 ou 4. E é geralmente nesse ponto que acontece alguma coisa que revira um pouco a história, que dá um pouco de ação. Então eu acho que no próximo episódio o Matt já volta como Demolidor, né? Talvez usando um outro uniforme ali que a gente talvez não tenha visto até agora. Enfim, mas vamos ver ele atuando um pouco mais de vigilante. É isso, gente. Essa foi a nossa análise do 4º episódio de Demolidor Renascido. Quero saber agora a opinião de vocês. O que vocês estão achando da série até agora? Deixe nos comentários o que vocês estão acompanhando, né? O que vocês esperam daqui para frente. Lembrando que toda semana estaremos aqui falando aí de episódio a episódio da série. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!